chegou, olha, eis quem chega. Só pra estragar, não quer nem saber. Ó, vai cair. Tudo bem, Catiu? Tudo. Nervoso? Por quê? Não sou eu? Digam rei! Marcelo, tira uma selfie! Marcelo, filma eu que eu gosto de aparecer na sua filmagem. Obrigado, agora pode tirar. Na hora que você mexer, tá bom. Mel, vem pra cá, vem pra cá. So long now, since I gave up my heart, I can't look down. Don't wanna get harmed, so let me tell you now. I just want to be sure that if you hurt me, can you promise me that when I'm falling in love again, and nothing I can do, falling in love again. Love this time is with you when I fall. It's always the same, and I'm Mel, so tired Mel, Mel. of playing this game. Ô, vem cá. Take me if you're gonna break my heart, 'cause I don't wanna take the chance. Anything to it's gonna be is nothing but a full romance. But giving up on so holding up, never let you go. I never had something go on, but let it go now. But I'm falling in love again. Ain't nothing I can do, falling in love again. Cause this time's with you when I fall. It's always the same, and I'm so tired of playing this game, falling in love again. There's nothing I can do, falling in love again. But this time's with you when I fall. It's always the same, and I'm so tired of playing this game. But I'm so tired of falling in love and finding it easier to fall out. You can't deny it. I feel it inside, I can't fire. I can't hide, but I'm falling in love again. There's nothing I can do, falling in love again. But this time's with you when I fall. It's always the same, and I'm so tired of playing this game. It's been so long now since I gave up my heart. I can't put it all down. I think I'll get hard. So let me tell you now. Sabe assobiar? Sabe assobiar? Assobia aí. Gabriel. There's nothing I can do, falling in love again. But this time's with you when I fall. It's always the same, and I'm so tired
better tell me if you're gonna break my heart, cause I don't wanna take the chance. Anything true, it's gonna be is nothing but a poor romance. So give it up, tough, so hold down, will never let you go. I never comes and goes, I won't let you know now. But I'm falling in love again. There's nothing I can do, falling in love again. But this time's with you when I fall. It's always the same and I'm so tired of playing this game. But I'm falling in love again. There's nothing I can do, falling in love again. But this time's with you when I fall. It's always the same and I'm so tired of playing this game. Now I've heard there was a secret chord that David played, it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 Vai, boa! Arrasa! You can take as long as you want. How do you know? Hold it steady. How do you know? And the heart's at home. A hand behind you, I will catch you if you fall. I'm just Esse é o pior momento de você ficar esperando. like the one I know. Sometimes the work can make you feel not welcome anymore. And you beat yourself and you let yourself get mad. And the other signs when you stop running, with a woman at your door, you can relax because the neighbor got you back. It's a little bit funny, this feeling inside. Not knowing who's looking easily high. I don't have much money, but if I did, I'd buy a big house where we both could live. It wasn't a sculptor, but then again, ooh, or a man who makes potions and then travel and show. I know it's not much,
but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, this one's for you. Vai lá, Pedro! And you can tell everybody this is a song. It may be quite simple, but now that it's done. Hope you don't mind, hope you don't mind. Now I put you down the road. Aqui, ó, pega a reta aqui, Marcelo. Mas ela pega no. Abre um leque. O rei que não grava o som, né? Grava também? Eu choro, pai. Eu choro. Someday I wish you upon the sky. Wake up, work with the clothes behind. Lemon drops, like on the chimney top. That's where you find me somewhere over the rainbow. Birds fly. Boa tarde. Estamos reunidos aquí a fin de testemunharmos as promessas que Leandro e Sofia fizeram um ao outro e de apoiá-los com nossas orações, a fim de suplicarmos a bênção de Deus sobre eles, para que sejam fortalecidos na sua vida em comum e a fim de render graças a Deus pela dádiva do matrimônio. Leandro e Sofia, vocês já estão casados segundo a lei do país e assumiram o compromisso de fidelidade e amor mútuo. Agora, na presença de Deus e da igreja, vocês têm a oportunidade de reafirmar o compromisso que assumiram, buscando a ajuda de Deus para cumprir. Peço, por favor, que todos fiquemos de pé para estar orando este momento. Vamos abaixar nossas frontes, fechar nossos olhos, pedir ao bom Deus que nos guie nesta cerimônia. Deus de toda graça, Tu és sempre fiel no Teu amor para conosco. Volta o Teu olhar amoroso para Leandro e Sofia, que vêm em busca da Tua bênção. Faze pousar sobre eles o Teu Espírito, a fim de que com amor constante venham a honrar os compromissos feitos neste dia por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem sentar. Leandro e Sofia, matrimônio é algo que Deus criou. E se Deus criou, é algo bom. Com certeza. No primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, já no início da criação de tudo, Deus já fala sobre o matrimônio. Como é importante o matrimônio, que já Deus colocou isso no início. No segundo capítulo diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha que interessante. Já no início Deus fala: o homem, o Leandro, deixará sua mãe e seu pai. Sofia deixará também a sua mãe, toda a sua família. E os dois agora se tornarão uma só carne. Não no sentido só físico, também no sentido espiritual, porque isso é muito forte para Deus. Mas vamos entender melhor este texto no momento que foi escrito, obviamente no início
inicio escrito para Adão e a partir de Adão para todos nós, homens e mulheres. Nesse mesmo capítulo 2, quando Deus criou tudo, diz o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Interessante, quando Deus cria tudo, logo criou ao primeiro ser humano, que é Adão. E Deus sabia que algo estava faltando, porque o texto mesmo fala que sai de Deus. Eu acredito, vamos imaginar todos nós aqui presentes, imaginemos um pouco Adão. Adão está no paraíso. O paraíso é tudo de bom. Não tem sofrimento, não tem angústia, dor, não tem morte, não tem doença. Um dia vem passar um gatinho com sua gatinha. E ele diz que é bonito. Outro dia vem passar um cachorrinho com sua cachorrinha. Que bonito, diz Adão. Outro dia vem passar um boi com sua vaquinha. E diz assim, que bonito. Eu acho que o Adão ficou suspeitando de algo, hein? Ele não poderia dizer, me falta uma mulher, porque mulher não tinha sido criado naquela época. Então não tem como. Ele diz, me falta uma mulher, mas está faltando algo. Adão começa a pensar, algo está faltando, porque o resto tem seu par. Aí, que Deus, interessante, que Deus vê essa realidade de Adão e diz assim, não é bom que ele esteja só. Agora, imaginemos nós aqui presentes que Adão é Leandro, ou poderia ser Sofia. O Leandro olha para seu quarto e fala assim, eu tenho minha prancha de surf, mas algo me está faltando. Olha para seu fusquinha e diz assim, eu tenho meu fusquinha, mas algo me está faltando. O que será que me está faltando? Aí Deus falou assim, não é bom que Leandro esteja só, não é bom que a Sofia esteja só. Interessante porque logo imediatamente, diz assim o texto, que então o Senhor Deus fez o homem cair, neste caso Adão, em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Aí aparece a mulher. Diz então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Vamos lá tudo de novo imaginar este momento com Adão, hein? Adão está pensando, algo me falta na minha vida. Ele logo diz o texto bíblico que Deus o fez cair em profundo sono. Ele dorme. Aí ele dorme, tranquilo. Quando acorda, ele vê algo que não tinha visto no paraíso. A Eva. Imagina você. Imaginemos todos nós aqui, os homens. Imaginemos, você acorda e vê a mulher ao seu lado. O que falaria nesse momento? Não existe mulher, é a primeira mulher da criação. Você imagina que Adão falou assim, aham, uma mulher. Ah, tá bom. Você acha que ele falou isso? Eu acredito que nesse momento Adão acordou, viu a Eva e falou, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, aleluia. Agora vamos pensar em Sofia. Sofia está sozinha, indo aí pela vida, e um dia viu ao Leandro. Como foi esse primeiro dia, hein? Olhou para Leandro, os olhos brilharam e falou, esse gato é meu. Hein? Ou falou, tanto faz. Acredito que não, acredito que o coração começou a latir. Falou assim, esse é meu. Do mesmo modo o Leandro. O Leandro também estava normal, estava no seu qualquer dia comum da vida. Viu a Sofia e falou, é com ela que eu quero casar. É com ela que eu quero. É a mesma alegria que Adão teve quando casou, quando viu a Eva. E aí se realiza justamente o primeiro matrimônio que a humanidade conhece. Então, talvez nós também aqui os presentes, nós os casados, infelizmente com o tempo o matrimônio vai perdendo muitas coisas e perde essa alegria do primeiro momento, algo que não deveria. Mas vamos pensar nós os que estamos aqui presentes, quando vimos por primeira vez a nossa esposa, como foi?
esposa, quando viu por primeira vez seu futuro que viria a ser seu marido, como sentiu alegria? Muito grande. E isso é algo que não deveríamos perder. Nunca. Porque o matrimônio é bom. O matrimônio é algo que Deus criou para o bem do homem e da mulher. E é aí que, obviamente, surge então o primeiro texto que eu li. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. É aí que surge a aliança do matrimônio, a aliança que Deus une e ninguém pode separar. Essa aliança que vocês já estão realizando neste momento. E é isso que nós acreditamos. Olha que interessante. O Salmo 103 nos dá uma recomendação fantástica para vocês, para mim, para todos nós. Diz assim: a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando... Enche-nos, Deus, com tamanho amor e alegria, que eles venham a construir um lar paz e hospitalidade. Guia-nos pela tua palavra nas veredas da salvação, servindo assim com amor por todos os dias de sua vida. Pedimos-te por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que seja dada honra e glória para todos sempre.
autoridade a mim conferida, ministro da Igreja de Cristo, eu os reclamo e declaro constituído em família, esposo e esposa, segundo a ordenação de Deus, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Vamos a receber tudo Deus. Amém. Vamos a colocar nossas mãos, recebendo a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de Cristo os acompanhe, o amor de Deus os envolva, o Espírito Santo os guarde, para que possam viver pela fé, ser firmes na esperança e crescer no amor, agora e para sempre, em Cristo Jesus. Amém. Beleza, beleza! I knew I wouldn't forget you, and so I won't let you blow my mind. Your sweet moonbeam, the smell of you and everything, those dream I dream. I knew when we collided.